Oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Ontem nossa aula foi muito legal, muito interativa sobre o assunto de buracos negros. Nós ficamos muito felizes em poder partilhar esse momento e conversar sobre esse assunto para a ciência que é tão interessante, certo? Pensando sobre o texto de divulgação científica a respeito de buracos negros que nós conhecemos ontem, hoje nós vamos corrigir a atividade que foi enviada para casa. Portanto, lápis, livro e caderno em mãos para nós corrigirmos as atividades. Vamos lá. Pronto, primeira questão. O texto se refere a um feito científico. Que feito é esse? Letra A. A possibilidade de conseguir fotografar um buraco negro, certo? Todos concordam com isso? Letra B. Deduza por que esse feito é tão importante. Lá, num tempo passado, Albert Einstein havia dito que havia uma relação entre tempo e espaço e criou uma teoria chamada de relatividade. Por conta disso, havendo essa necessidade de explorar mais esses corpos celestes, hoje, depois de criar um enorme satélite que faria o papel de telescópio, conseguiram fotografar um desses buracos negros, que desafiam todas essas leis da física. Então, por isso, ele é muito importante para a astrofísica e para a ciência nesse momento. 2. A partir do que você já sabe sobre o gênero textual da entrevista, explique como ele pode ser usado como um texto de divulgação científica. A gente acabou de falar sobre isso, né? A entrevista, que a gente acabou de ler, ela pode ser utilizada como um texto de divulgação científica por quê? Porque o autor, a pessoa que fala, na verdade que está sendo entrevistada, ela fala de uma forma mais clara e mais simples para uma pessoa leiga. E a característica principal do texto de divulgação científica é essa, de apresentar de forma simples e clara esse texto de divulgação científica, certo? Então, vamos pensar que há um profissional que estuda ciências e que quer falar isso para pessoas que nunca estudaram ciências tão profundamente quanto ele. E aí ele fala de forma mais objetiva e mais simples. Por isso nós tomamos conhecimento desse tipo de divulgação, certo? Terceira questão. Em seguida, ao título, o autor do texto apresenta um pequeno parágrafo iniciado, chamado de lead. Identifique-o e responda de modo geral para que pode servir esse recurso em um texto de divulgação científica. Vamos lá, eu vou voltar aqui no nosso texto para a gente observar aonde estava esse lead, certo? Aqui, olhem só, é uma entrevista, E após o título, que é essa parte principal aqui de cima, o que é buraco negro, nós temos esse lead, que eles estão chamando de lead, que é esse texto em letras itálicas e menores que o título. O professor de astrofísica da USP, Rodrigo Neme, conversou com o Estado, que é o jornal, para comentar a divulgação da primeira imagem de um buraco negro e explicar como ele se forma. Qual será a intenção de utilizar um textinho desse pequenininho lá no início de uma entrevista? Provavelmente é de apresentar um pouco sobre esse tema ao leitor e de convidá-lo a participar dessa leitura, certo? Vamos lá. Quarta questão. O professor entrevistado enumera alguns fatos que justificam a demora em se conseguir registrar esse fato científico. Resuma as explicações dadas por ele. Vamos aqui, Quarta questão. Vamos observar o que ele disse sobre isso. Não havia tecnologia suficientemente avançada para conseguir captar uma imagem de algo tão distante, porque os buracos negros não estão aqui na órbita da Terra, eles estão muito longe. Então ele diz o seguinte, que parece que você colocou uma caneca sobre a superfície da Lua, e aí, a essa distância, você quer fotografar daqui da Terra essa canequinha lá. Não havendo essa possibilidade, precisaram utilizar muitos, mas muitos telescópios para conseguir aproximar e fazer essa fotografia. E aí, hoje, eles mobilizaram vários cientistas em várias partes do mundo e foi preciso criar uns supercomputadores que fizessem os cálculos necessários para se chegar a esse resultado e para armazenar a enorme quantidade de informações geradas por essa conquista. Lembrando que CDs, pendrives, celulares e iPads, por exemplo, não seriam capazes de armazenar toda a informação que foi gerada dentro dessa fotografia, certo? Vamos lá para a página 10, para a nossa próxima correção. Quinta questão. O que você concluiu sobre a importância dos estudos e das descobertas da astronomia?
que vocês esperaram sobre isso, né? Essa é uma pergunta muito pessoal. Eu, por exemplo, concluí que a astrofísica está sempre evoluindo e que a tecnologia auxilia ela no crescimento e no desenvolvimento dessas pesquisas. Por isso, fiquei muito contente em ver esse resultado e essa fotografia de um universo que me deixa muito fascinado. Sexta questão. Você gostaria de estudar mais assuntos como esse? Por quê? Essa é pessoalíssima, mas eu tenho certeza que o Manuel, o Andrei, o Arthur Lacerda, o Arthur Marques, Joaquim e tantos outros estão super interessados em estudar sobre esse assunto, pois participaram bastante da nossa aula de ontem e deixaram bem claro que querem saber mais sobre tudo isso que nós estamos falando. 2. Rotas de sentido, né? Vamos começar a interpretar, além de compreender o texto, compreender o sentido disso que está sendo posto. Primeira questão. Releia o trecho abaixo. O buraco negro é um objeto astronômico caracterizado por uma concentração de matéria em uma região muito pequena do espaço. Ou seja, o espaço tem uma imensidão e aí, dentro de uma região pequenininha, tem um buraco negro que tem uma potência enorme de sugar quase todas as coisas de matéria inferior a ele para dentro do seu espaço. É como se você pegasse toda a massa do planeta Terra e condensasse em uma esfera de 1 centímetro de íon. Ele apresenta as concentrações mais intensas de matéria do universo. O buraco negro tem esse nome porque sua gravidade é tão forte que não deixa nada de sua órbita escapar de sua órbita. Nem mesmo a luz. Então, as luzes que nós vemos, por exemplo, lá naquela fotografia, elas não são as luzes do buraco negro. Elas são as luzes que conseguiram escapar desse buraco negro. Olhem só, isso aqui não é bem o buraco negro que está no entorno, certo? É somente esse pontinho preto que aparece no meio que é considerado. Essas luzes que estão no entorno foram as que conseguiram escapar de serem sugadas pelo buraco negro, certo? Vamos lá continuar a nossa leitura da página 10. Por isso, eles são chamados assim, porque são literalmente negros. Geralmente a matéria sugada é na forma de gases espalhados nas proximidades do buraco negro, como hidrogênio e hélio. Que tipo de informação esse trecho traz? Informações puramente científicas, né? São informações científicas que ele apresenta para a gente. Olha, se a gente vier aqui, ele define o que é um buraco negro e por que ele tem esse nome. E são informações científicas. Letra B. Essas informações referem-se ao passado ou ao presente. Relacione sua resposta aos tempos verbais usados no trecho. Olha aqui, ó. Ele é um objeto astronômico. Olha o verbo aí, como é que ele está sendo utilizado. Ele é um objeto astronômico. É como se você pegasse toda essa massa da Terra e condensasse em uma esfera. Aí ele está dizendo como se nós estivéssemos fazendo uma atividade, né? Em um pretérito presente, certo? E o buraco negro tem esse nome porque sua gravidade é tão forte, né? Olha aí o verbo de novo, é tão forte. E nem mesmo a luz é capaz de escapar. Por isso que são chamados assim. São, ó, porque são, certo? Isso é uma característica quase que dele, né? Ele está se tratando de uma existência. E é na forma de gás que eles são aproximados, como hidrogênio e hélio, certo? Relacione essas formas verbais. Olha como é que ele relaciona pra gente aqui. Observe. Espera-se que vocês consigam relacionar, né, o referente ao presente. Eles se referem ao presente, né? Isso pode ser verificado pelo tempo das formas verbais. Ele é, ele apresenta, ele tem, deixa e são, que estão no presente, certo? Até quando é utilizado o passado, é como se ele estivesse neste presente momento, certo? Vamos lá para a nossa letra C. Deduza por que a predominância desse tipo de verbo, né? Porque é para trazer essa vitalidade, arejar, né? Essa atualidade ao que acabou de ser feito, né? E dar muita realidade a esse feito, ó. Predomina o uso do presente porque se trata de saberes científicos, né? E que se permanecem, estão atualizados. Eles não foram inalterados. São definições aceitas pelas evidências apresentadas como os fatos científicos, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje e eu vou deixar as atividades para vocês das páginas 11 e 12 para serem entregues na nossa próxima aula, certo? Aliás, eu vou deixar as páginas 11 e 12 para serem entregues na nossa próxima aula. E aí,
Mais pra frente eu vou fazer uma aula totalmente focando nessa estrutura do texto de divulgação científica. Eu vou finalizar com vocês, deixando aqui essa linda imagem de um astronauta no nosso espaço sideral, certo? Então, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo e até mais. Tchau!